Saudações, gente bonita, Mata Atlântica de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, 6h20 da manhã, mestre Leider aqui falando. Bom, para quem não está acostumado, pode parecer estranho, tanta neblina e sol, mas é uma combinação comum, certo? É uma combinação, na verdade, bastante comum. A neblina diminuiu, acredito, estava bem mais cerrada. Mas é porque quando tem neblina, assim, desse tipo que vocês estão vendo aqui, quer dizer que pelo menos por algumas horas não vai chover. E eu tenho que descer, gente, deixa eu explicar rapidamente. Meus animais estão ficando sem comida. Os cachorros ainda têm comida para 2 dias. O gato também. Só que os frangos, os patos, não tem. Sabe, a comida de verdade dá para hoje à tarde. E só, não dá para amanhã. Então, eu não sei se o seu jardim vai poder subir. Eu não posso arriscar. Certo? O que eu estou fazendo? Estou descendo para comprar comida. Carregar nas costas é meio paia, meio difícil, mas o que a gente vai fazer? Não vai deixar os bichos com fome. E eu adotei uma estratégia que eu achei mais inteligente. A gente vai aprendendo com os erros. Toda vez que você deve ter se lembrado de eu falar que toda vez que eu desço, eu sujo uma muda de roupa. Aí o que eu fiz? Dessa vez eu coloquei a calça dentro da mochila e estou indo de bermuda. De bermuda e com o tênis que eu ganhei da Ana Cláudia. Né? Quando está muito molhado, não dá para me descer de tênis, mas só está úmido. Não acredito que dá para me descer de tênis de boa. Enquanto a minha botina seca, né? Então é isso, gente. Agora vamos falar de geopolítica. Bom, a primeira coisa que chama atenção, e chama bastante atenção, é que resolveram peitar a Rússia. Nítido isso, pelo menos as palavras, o tom, é o de peitar a Rússia. Autorizaram a usar o Storm Shadow contra a federação, né? Só que aí veio a notícia que o Reino Unido não tem mais nenhum Storm Shadow. Então quem vai ter eles? Se autorizar a usar uma arma que não existe, é o mesmo que não autorizar, que é uma não notícia. Bem a cara da mídia, né? Bem a cara da imprensa, bem a cara desses governos. Quando você não tem notícia, você inventa uma não notícia. Autorizamos o uso de armas de médio alcance contra a Federação Russa. Ok, beleza. Quantas dessas armas vocês têm? Nenhuma. Nenhuma. Então essa autorização vai servir de quê? Para criar celeuma, né? Para criar manchete. Para criar a impressão de que agora o Ocidente está unido e vai enfrentar o mal. Por Ocidente, bom, Trump não. Trump é uma aberração. Trump é um ser horrível, né? Parece que se você olha a imprensa, a mídia hegemônica, as redes sociais, você dá a impressão que a única coisa que não presta nos Estados Unidos são os republicanos. Os Estados Unidos são um país bom, de gente boa, bem intencionado, é um país do bem, mas que infelizmente para o mundo e para eles mesmos tem os republicanos. Isso é ridículo. Os democratas são piores do que os republicanos. Eles que lançaram a bomba atômica, guerra do Vietnã, golpes na América Latina, Guerra Fria, Tutela Trama, golpe contra a Dilma. Tudo isso, Lava Jato, golpe de 64, tudo isso é obra dos democratas, não dos republicanos. Só que, por conta de suas políticas liberais, eles são tidos, ou pelo menos são mostrados, como uma coisa boa. Então os Estados Unidos nunca fazem nada de errado. Quem faz alguma coisa de errado são os republicanos. Então, para manter o mundo bem, para manter os Estados Unidos bem, para manter a humanidade bem, é só garantir que sejam sempre os democratas os que governam os Estados Unidos. A impressão que você tem vendo, lendo e ouvindo a imprensa, a mídia, é essa, cara. Que o problema dos Estados Unidos são os republicanos. Fora isso, tá tudo certo. Isso
Cara, isso aí chega a ser impressionante. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo nesse exato momento. Deixa eu só atravessar isso aqui e já volto. Bom, o fato é que os democratas não só fazem parte do problema, como são a maior parte do problema. Os republicanos criam problemas que são internos aos americanos. Não é um problema nosso. Sabe, são misóginos, são homofóbicos, são machistas, são conservadores, são racistas, ok. E é um problema de quem? Deles ou nosso? Né? Deles, não é um problema nosso. Eles que se virem, se eles querem governos assim, isso é um problema deles. Os democratas, por seu turno, eles fingem fazer bondades, né? Mas na verdade o que estão fazendo é impedir a luta de classes. Mas eles fingem fazer bondades nos Estados Unidos e tocam o terror no resto do mundo. E outra, mesmo esse fingir fazer bondade é muito relativo. Porque a ideia de desindustrializar os Estados Unidos foi do democrata Bill Clinton. A ideia de transferir as indústrias para a China foi do democrata Bill Clinton. O grosso da guerra do Afeganistão, os bombardeios inclementes usando drones contra civis, foi do democrata Barack Obama. A guerra da Síria, a guerra da Líbia, foi do democrata Barack Obama. A ideia de salvar os especuladores imobiliários às custas do direito à moradia dos norte-americanos foi do democrata Barack Obama. Então por que eles são bonzinhos? Porque eles defendem cotas? Porque eles defendem ações afirmativas? Que eles defendem o direito à visibilidade? O que eles querem que seja visível? A exploração, a pobreza? A situação dos Estados Unidos, e nós mostramos isso, inclusive dando link de vídeos de norte-americanos, é caótica, sabe? O Estado simplesmente está ausente nas políticas públicas. Na verdade, praticamente não há políticas públicas. A percepção geral é que o governo muito mais atrapalha do que ajuda. E isso vai acabar conduzindo à balcanização do país. Mas esse é um assunto para depois da exclamação. Correto? Então, gente, essa ideia de que os democratas representam o bem e os republicanos o mal é esdrúxula. Nós temos o mal e o mal, não tem um policial bonzinho nos Estados Unidos. A verdade é essa. Então a narrativa está errada. Ela engana e quem acredita nela não consegue entender o mundo. É só tentar montar as peças do quebra-cabeça do que nós estamos vendo e vivendo no mundo hoje, partindo da ideia de que os democratas são o bem e os republicanos o mal. Você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir encaixar todas as peças. Porque nós temos o mal em vermelho, os republicanos, e o mal em azul, os democratas. É sobre isso. Sabe, essa é a verdade. Bom, mas voltando ao assunto. Por que especificamente nesse lance da forçar a barra, né? De tentar aumentar a tensão contra a Rússia, os republicanos peraí, os republicanos não, perdão. Eu tô meio... Porque o pingo desceu comigo. Gente, deixa eu explicar uma coisa rapidamente. Deixa eu só passar isso aqui. Eu gosto do pingo. De verdade eu gosto dele. Só que eu não posso ir com ele lá para baixo. Deixa eu explicar novamente por quê. Ele ataca galinhas. Certo, atacar galinhas é uma coisa que as populações que têm galinhas desprezam profundamente. Ele ataca galinhas. Ele mata galinhas. Até as nossas, inclusive. Nossas galinhas têm que ficar presas por causa dele. Certo? A verdade é essa. Quando os meus franguinhos estiver maior, para eles ficar solto, eu vou ter que prender o pingo durante o dia. Aí quando entardecer, prendo as galinhas, aí solta o pingo. Ele ataca e come galinhas. Isso é um problema grande. Em outros locais, o que eles fazem com cachorro assim é sacrificar. Cachorro come galinha, cachorro come ovo, normalmente é sacrificado. Na roça é assim que funciona.
Mas ninguém vai matar o pingo por causa disso. Quer dizer, nós não vamos. A população do povoado é doida para pegar ele. Esse é um grupo. São dois grupos. O grupo só deles e o grupo que às vezes entra um forasteiro. Eu não estou em nenhum dos dois. Mas eu sei de quem está nos dois. Que esse é um grupo que inclusive avisa para todo mundo no povoado que o pingo desceu. Certo? E para que eles avisam? É para dar o famoso bifinho abençoado para ele, gente. Vocês entendem? Se ele descer. E outra coisa, não contente com isso, ele ataca motoqueiro, já derrubou motoqueiro. Inclusive, a proprietária tem uma questão de indenização por causa disso. Ele ataca e derruba motoqueiros, é um cachorro grande e forte. E evidentemente isso não ajuda a melhorar a fama dele na cidade. Porque pouca gente tem carro. Mas quase todo mundo tem moto. Então ele é muito mal visto pela comunidade, muito mal visto. E eu não posso, eu já estou com um problema demais. Tem coisa demais para resolver, tempo de menos. Eu tenho asma, eu preciso descansar quando eu chegar lá, não posso simplesmente descer, comprar as coisas e subir, eu não tenho força para isso. E eu ainda tenho que ficar de babá de cachorro que ninguém gosta, que as pessoas querem matar. Então o pingo descer comigo é uma porrinhação. Não, é muito mais que isso, é um problema. Entendem? Normalmente o que eu faço? Deixo para dar a comida quando eu estou saindo. E aí eu prendo a coleira dele. Só como da última vez ele ficou e não desceu comigo, eu achei que eu podia confiar nele. Errei. Quando eu vi, ele já estava na minha frente. Certo? Então é um problema, gente. Eu gosto do pingo, adoro cachorro, mas se ele descer, a chance de alguém desviver ele é muito grande. E eu não tenho tempo, não tenho energia, não tenho força, não tenho condição de ficar de babá de cachorro com tanta coisa e problema que eu tenho para resolver. Certo? É difícil, bem difícil. A realidade é isso. Por isso que eu gosto de geopolítica, por isso o meu estilo de geopolítica. Tentar tratar com a realidade, com os fatos. Porque olhando de fora, olhando assim superficialmente, tudo é muito bonitinho. Tudo é muito simples, só que não é. O caso do pingo ilustra bem o problema. De que as coisas, se a gente olha com profundidade para elas, são mais difíceis do que parece. Certo? Então agora, o que eu vou fazer? Ele vai descer até a vila. Certo? E eu vou ter sorte se ele vier atrás de mim em algum momento. Ele já desceu, já está lá longe. Eu vou ter sorte se ele vier atrás de mim em algum momento. E eu vou ter que ficar na pousada, se vir de babá para ele. Porque senão ele vai fazer uma merda grande. E as pessoas podem desvivê-lo. Na verdade ele está jurado. Certo? Isso me desestabiliza. Não no sentido emocional, no sentido do que eu tenho que fazer mesmo. Sabe? Deixa as coisas muito difíceis para mim. Porque eu ando a pé, são 15 quilômetros. E eu preciso descansar entre o momento que eu chego e o momento que eu subo. Mas como é que eu vou fazer isso se o pingo está lá e todo mundo quer matar ele? Né? Entende? Essa é a realidade das coisas. É assim que funciona a realidade. Mas voltando ao nosso caso, perdão por ter interrompido por problemas que não são os de vocês, né? Não tem nada a ver com isso. A questão é a seguinte. Os democratas, como muitos governos e bancos centrais europeus, Espanha, Holanda, Suécia, Inglaterra, Alemanha, os países que estão mais fodidos, os que estão mais se lascando, trabalham para a BlackRock. A verdade é essa. Eles são capachos da BlackRock. Perfeito? Eu sei que tem State Street, eu sei que tem a Vanguard, eu sei que tem os fundos da JP Morgan. Olha lá, ó. Olha lá ele.
Nossa Senhora. Mas, na verdade, o patrão dos democratas e dos governos europeus é a BlackRock, certo? A BlackRock investiu centenas de bilhões de dólares que não são dela, porque os recursos que a BlackRock administra não são dela, ela só administra. Graças a uma lei oportuna e democrata criada nos Estados Unidos, os fundos de administração de recursos podem agir como se fossem os proprietários das ações. Tipo, tem direito a voto, a administração. Entende? Ah lá. Também não adianta eu ficar brigando com ele. Ele não entende. Ah não, gente, agora eu tô lascado mesmo. A bolota desceu também. Nossa Senhora, gente, oh meu Deus do céu. Nossa Senhora. Se o pingo fica, a bolota não desce. A bolota é a mãe do pingo. Eu não posso simplesmente voltar. Eu tenho que comprar comida para os bichos. A chuva vai voltar meio-dia. Então eu tenho que comprar comida hoje, tem que ser hoje de manhã. Tudo que eu não precisava era disso. Mas agora eu sei que eu não posso confiar, né? Vou ter que prender os cachorros antes de descer. Nossa Senhora. A bolota é um cachorro bonzinho, ela não ataca moto, ela não come frango e galinha dos outros. Mas se ela vê o pingo comendo alguma coisa, ela vai comer também. Entende? Nossa Senhora. Coisa difícil. Deixa eu passar essa lama aqui, a gente faz um intervalo comercial e continua. Olha lá, a bolota, pelo menos, ela não se afasta de mim. Ela anda um pouco, vai na frente, depois volta para ver se eu estou atrás. É um excepcional cachorro. Em tese, a bolota poderia descer. Só que se ela desce e o pingo também desce, o que eles derem pro pingo comer, ela vai querer comer também. E aí, né? Olha lá o pingo, ó. Difícil, gente. Nossa Senhora. Mas torcer para dar tudo certo. Né? Torcer para dar tudo certo. Não tem muito que a gente possa fazer, não. Agora já era. Vamos voltar. Bom, o que a BlackRock, ou seja, os democratas e os governos europeus, esperam ganhar com essa onda de agressividade contra a Federação Russa nos estertores do governo do Joe Biden? Eles querem fazer com que a Rússia engrosse, entorne o caldo, para eles poderem usar a carta da agressão russa, do Ocidente em perigo, da civilização ameaçada, e com isso forçar o Donald Trump a iniciar a guerra que foram eles que começaram. É isso que eles querem. Imobilizar o Donald Trump, para ele e os lacaios da Europa manterem a guerra contra a Rússia, em defesa dos interesses da BlackRock e de outras grandes corporações norte-americanas. O povo americano não quer nada com isso. Inclusive, foi um dos motivos do Donald Trump ter ganhado, né? Um dos motivos foi esse. Você pode ver que em vários estados que votaram, por exemplo, todos os estados que são meio a meio, votaram a favor dos republicanos. E a imagem do furacão passando pela Flórida e das pessoas da Flórida fazendo um mapa dos Estados Unidos com o nome Ucrânia no lugar da Flórida para ver se o Joe Biden socorria eles, correu o país inteiro, evidentemente, certo? Correu o país inteiro. Quer dizer, a percepção generalizada de que o governo está muito mais preocupado com a Ucrânia e com Israel do que com o povo americano é ampla, é profunda.
E isso foi um dos fatores mais importantes e decisivos na derrota dos democratas. E aí, mesmo tendo perdido de maneira avassaladora, né, porque não foi uma derrota, foi uma surra, eles querem forçar o Donald Trump a manter as políticas que eram deles. Certo? Eles querem forçar. E é por isso que estão engrossando, mandando os europeus engrossarem contra a Rússia. Duas questões, porém, devem ser analisadas. A primeira, Vladimir vai cair na armadilha? Ele tem pressões internas. Ele estabeleceu linhas vermelhas. Ele vai cair na armadilha? E, na verdade, isso vai depender de outra coisa. A Ucrânia realmente vai atacar Moscou? Vai atacar a Rússia profunda? Cara, nós vimos que os tais mísseis que foram autorizados, em grande parte eles não existem, são só um nome, certo? Ah, pode usar os Storm Shadow. Quais Storm Shadow? Os que o Reino Unido não tem? Os que ele não consegue mais fabricar? Esses, então, esse pode usar até contra mim. Não existe mesmo, certo? Essa que é a questão. E outra, temos aí um problema que é o seguinte, você pode falar, vamos supor que existam alguns desses mísseis e que a Ucrânia os use. Bom, a Ucrânia não pode usá-los, porque são armas ocidentais, não existem ucranianos treinados. Então, certamente serão tropas da OTAN que vão utilizá-los. Então, vai ser um ataque não da Ucrânia, mas um ataque da OTAN contra a Federação Russa. E por isso, o Vladimir e a Stravka, sabendo disso, eles falaram que se acontecer, eles vão para cima de quem mandou soltar, não de quem soltou. Ou seja, eles vão para cima da Inglaterra. O segundo ponto. Esses mísseis conseguem chegar em Moscou? Honestamente, eu duvido muito. Os sistemas de defesa antiaérea em torno de Moscou, das grandes cidades, Moscou, São Petersburgo, Volgogrado, Samara, Ekaterimburgo, são bons. O próprio Kazan, sistemas de defesa em torno dessas cidades são bons. Certo? Então eu não acredito que mísseis da OTAN, disfarçados de ucranianos, consigam chegar nessas cidades. Não acredito de verdade. Eu acho que eles seriam abatidos antes disso acontecer. Perfeito? Então, isso minimiza um pouco do problema. A gente tem que torcer por isso. Às vezes, mas Moscou já foi atacada. Não, foi atacada por drone. E não foi drone lançado desde a Ucrânia, foi drone lançado de dentro do Oblast de Moscou. Eu já expliquei, mas faz tempo, deixa eu explicar de novo. Eu já estive em Moscou. São Petersburgo também. Mas vamos falar de Moscou. São Petersburgo não foi atacada. Moscou é uma cidade cercada por florestas por todos os lados. Você vai descendo no aeroporto, tanto em Domodedovo quanto em Sheremetyevo. Eu já desci em Moscou pelos dois. É quase como você descer no Eduardo Gomes de Manaus. Não sei se vocês já foram em Manaus. Mas assim que vocês descem, vocês começam a ver floresta, e você fala, meu Deus do céu, estamos caindo no meio do mato. Só ali nos últimos segundos que você vê a pista de pouso e decolagem. É mais ou menos como Congonhas, né? Congonhas. Não, Santos Dumont. Como Santos Dumont. Você desce e acha que vai cair no mar. Moscou é tipo Manaus. Você desce e acha que vai cair na floresta. A cidade é cercada por florestas. Inclusive, elas têm uma importante função defensiva, né? Para impedir o avanço de infantaria, para facilitar a defesa. Então, Moscou realmente tem um cinturão verde em volta da cidade. Não de hortifruti granjeiros, mas de florestas e bosques. Então, dentro desses bosques, gente, pode se esconder um batalhão de elefantes. E a própria cidade de Moscou, a cada uns 20 quarteirões, não mais que isso, tem um quarteirão só de bosque. Sabe, lá em Moscou tem quarteirões inteiros que são bosque, somente bosque. Floresta, não tem construção nenhuma. Você tem a cidade,
né? As casas, prédios, edifícios. E de vez em quando você vê quarteirão que são só bosques. Então, de dentro desses bosques, seja no entorno imediato, seja de dentro de Moscou, não é difícil você operar. Por exemplo, lançando drones. Correto? Então, a Ucrânia mesmo, a OTAN nunca conseguiu mandar um míssil ou um drone até Moscou, até porque eles não têm, a Ucrânia não tem drones capazes de voar 900 quilômetros. Você tem que pensar o seguinte, você já deve conhecer um drone, né? Os drones que vocês conhecem têm capacidade para voar 900 quilômetros? Duvido muito, né? Não tem. Eles voam alguns poucos quilômetros. Eu já trabalhei com drone para agricultura. Eles voam poucos quilômetros, a autonomia é de 20 minutos. Certo? Os bons mesmo, modelo top de linha, a autonomia é de meia hora, 40 minutos. Evidentemente, não dá para você fazer 900 quilômetros em 40 minutos, em meia hora. A não ser os drones hipersônicos chineses, né? Mas fora isso, você não consegue. Então, essa história de que os ucranianos atacaram cidades russas com drones, isso é mentira. Foram traidores ou sabotadores nos arredores das cidades russas que operavam esses drones. Essa é a verdade. Então, a gente tem que levar em consideração que a chance da Ucrânia, ou de oficiais da OTAN, dentro da Ucrânia, atingirem Moscou desde o país de Kiev, são muito baixas. Então essa, na verdade, acaba sendo uma pseudo-ameaça, uma tentativa de mostrar poder, né? Somos grandes, somos fortes, vamos atacar a Rússia. Olha, não vão. Não vão. Então nós estamos aqui falando sobre o que aconteceria se a Federação Russa fosse atacada. Mas se a gente conhece as armas que a OTAN tem à disposição dela, que realmente existem, não aquelas de propaganda, mas as que realmente existem, as que podem ser utilizadas, eu sinceramente creio muito pouco provável que um ataque contra Moscou saia desde a Ucrânia. Acho muito pouco provável. É uma perspectiva bastante irrealista, que não condiz aos fatos, sabe? Não vai acontecer. Então essa é uma bravata, essa é uma tentativa de enervar o Putin, de fazer o Putin tomar alguma decisão errada. Mas o Putin é um jogador de xadrez, é um lutador de artes marciais, ele sabe segurar a onda, ele sabe esperar o momento, ele não vai cair nessas esparrelas não, né? Não acredito que ele vai cair na armadilha da BlackRock, né? Que é a armadilha que os democratas e os lacaios europeus estão fazendo contra a Federação. A verdade é essa, gente. Então, temos alguns motivos para nos preocupar, claro que temos, mas esse não é um que exige tirar horas de sono, não. Eu estou mais preocupado com meus cachorros, certo? E vou ficar por aqui. Até mais.